Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 30 de julho de 2024, amém? São exatamente as 6h45 da noite. E eu venho aqui mais uma vez dividir com meus irmãos as revelações que eu tenho tido junto ao Espírito Santo de Deus e as experiências que Deus tem me dado. Eu estive calado por alguns dias, porque eu só faço meus vídeos quando o Espírito Santo me revela e influencia minha mente para me fazer, amém? Mas eu queria dizer que hoje eu tentei de todas as formas fazer esse vídeo e não consegui, amém? E quando foi mais ou menos umas meio-dia, eu almocei e me bateu aquele cansaço. E eu acabei adormecendo e o Espírito Santo de Deus, para confirmar esse vídeo, arrancou meu espírito e me levou. E eu vi ali um homem, ao qual esse homem ele fazia uma escada cheia de detalhes. E eu ia olhando aquela escada cheia de detalhes. E quando chegava na parte de subir e descer, a passagem de subir e descer estava pregada. Não tinha como ninguém subir e também como ninguém descer. E o Espírito Santo de Deus falou: é desse jeito que o meu povo está pregando a minha palavra, sem reverência e sem temor de Deus. Da maneira que não provoca salvação nem para quem prega e nem para quem ouve. E de repente a visão mudou e eu via um outro homem ao qual o Espírito Santo ia e falava com ele para ele plantar uma muda em cima da carroceria de um carro e com um pouquinho de terra. E eu via quando o Espírito Santo falava com ele assim: depois de 1 ano, tu vai ver o que eu irei fazer através dessa muda de planta, o tempero que eu irei te dar. E aquele homem, na maior reverência, no temor, sim, Senhor, não, Senhor, meu Senhor, até em falar com o Espírito Santo, ele tinha o temor, a reverência dele. Aí eu lembrei daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo começou a acusar os fariseus, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, que não entram no reino dos céus e também não permite que outros entrem. Então, antes de eu começar a contar as revelações, as visões, tudo que Deus tem me dado, eu queria deixar uma palavra aqui, no livro de Sanfonias 1,14, onde a Bíblia diz assim, ó: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dias de nuvem e densas trevas, o dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, a sua carne será esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo, pelo zelo de toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém, igreja? Então aqui nós estamos vendo que o Senhor tem advertido o seu povo. Até eu ouvir o que o Espírito Santo usa a boca de alguém para exortar acerca do pecado, sem reverência, sem temor, diante de Deus, eu já estou pecando. E no decorrer do vídeo eu vou explicando tudo o que o Espírito Santo me revelou, conforme a palavra dele. Amém? Então aqui, eu queria lembrar aos meus irmãos aquilo que o Senhor Jesus falou em João 8,17, que na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens, ele é verdadeiro. Então o testemunho sai da boca de 1 ou mais pessoas, ele é verdadeiro. Números 35:30, a Bíblia diz o quê? Que nenhum assassino será condenado a não ser pelo testemunho da boca de 1 ou 2 pessoas. Em Deuteronômio, é preciso
que se levante mais do que uma pessoa para que alguém seja condenado. Em 1 Timóteo 5,19, a Bíblia diz: não aceitais acusação contra o presbítero, a não ser pela boca de uma ou duas testemunhas. Amém? Então eu aqui estou falando aonde está escrito, como está escrito, porque isso é ordenância do Espírito Santo. Tudo que eu te revelar, você mostra que está escrito, porque a teologia não ensina e muitos pregam e não mostra nas Escrituras. Então, em Hebreus capítulo 20, 28, a Bíblia diz assim: ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morreram sem misericórdia, pelo testemunho da boca de 2 ou 3 pessoas, em Apocalipse 11, 3 e 4, a Bíblia diz o quê? Concederei poder a minhas 2 testemunhas que profetizarão durante 1260 dias em trajes de escuro de pano de saco. Amém? Então, por isso, nessa noite, tudo que eu for falando das revelações, provando na palavra, eu vou pedir que a minha esposa venha e ela conte a revelação que Deus deu a ela, o que estão fazendo com a palavra. Eu também vou permitir que Deus, que a minha filha venha e conte o testemunho do discernimento de Espírito, da oração onde nós fomos orar, do Espírito que apareceu para mim e sem ela saber, ela me mostrou, falei, esse Espírito aí apareceu para mim de madrugada, para você ver como que é o mundo espiritual e quando uma família, elas estão ligadas com Deus, como o discernimento de Espírito, ele é dado a todos da mesma casa, amém? Então, a revelação, tudo começou assim. Eu estive calado por alguns dias na igreja, sem pregar com profundidade, sem falar do pecado. E o Espírito Santo, ele me incomodou e saímos para orar na casa de uma irmã. E no momento que nós saímos para orar, quando nós chegamos lá, eu comecei a perguntar a ela se o filho dela falava sozinho, se rolava muito na cama, e mostrei uma figurinha de um demônio que estava, ao qual ele brincava. E perguntei a essa irmã também: a senhora tem traços da depressão? E ela foi e falou: sim, uma vez eu quase me matei. Falei: sabe por causa de quê? Por causa da tintura de cabelo. Aí, isso aqui é o demônio que prende a senhora na tintura de cabelo. Porque isso são dos meus arrebatamentos que Deus tem me revelado. E comecei ali falando. E quando foi de madrugada, o Espírito Santo veio e falou comigo assim: olha aí, ó. Como que Satanás afasta as pessoas de você? Por causa das tuas palavras. Porque as tuas palavras são palavras de vida eterna. E a igreja, aqueles dias ao qual eu comecei a me calar, a igreja começou da gente. Começou a encher a igreja. E o Espírito Santo me incomodou acerca daquilo ali. E quando eu comecei a falar as coisas com profundidade, ali naquele lugar, quando eu comecei a falar as coisas com profundidade, o Espírito Santo veio e ministrou comigo, começou a me mostrar o diabo ocupando as pessoas para outro lado. E o Espírito Santo falou comigo: olha como Satanás cria uma má impressão de você, para que as pessoas se afastem de você, para não ouvir as palavras que saem da sua boca. Aí, quando foi na outra semana, eu entrei no jejum pela vida de uma senhora, e Satanás veio mais uma vez ao meu encontro na minha porta, e riu, falou: os pastores daqui, quero ver eles me expulsar. Eu quero ver eles me expulsar, mas você, vem você de novo com as tuas palavras me atrapalham. E ali, eu entrei em jejum e orei, e no momento em que eu fui entregar o meu jejum de madrugada, o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim: visitai os enfermos. E nós saímos correndo, fomos na casa do irmão, chamei minha esposa, nós oramos, que ele está
com câncer no pulmão, e o câncer estava tomando todo o pulmão dele, ele desenganado pelos médicos. E naquele momento ali que nós oramos, quando foi de madrugada, o espírito da morte entrou dentro da minha casa, um demônio na forma do espírito da morte entrou e veio para olhar eu e o meu filho, a minha família dormindo, tipo assim, veio para me intimidar, porque eu estava ali orando. E eu sem contar nada para minha filha, a minha filha veio e falou: pai, quando eu chamei o Flávio aqui, Deus me deu uma visão, que eu vi um demônio ali do lado de fora, para vocês verem, ele entrou dentro da minha casa, no momento que eu entrei, eu orei de madrugada, ele já não pôde entrar mais, mas ele ficou do lado de fora. Aí eu vou colocar ela aqui só para contar, e eu vou mostrar o tipo de coisas ao qual o ser humano está lidando, e se não for a misericórdia de Deus, nós somos destruídos. Conta aqui, Raquel, como que foi? Saudos, irmão, com a paz do Senhor. Eu vou contar a visão que eu tive no dia que eu cheguei da escola. Eu sempre chego da escola e durmo de tarde, aí eu dormi. Eu acho que era sexta-feira. Aí eu acordei e o meu pai estava aqui na sala, eu contei pra ele que eu tinha tido uma visão que eu estava lá fora, aí eu chamava meus irmãos para brincar. Aí eu via, quando ele saía, esse espírito estava olhando com o olho vermelho. Mostra aí. Esse aqui. Essa daqui é a Momo, que há um tempo atrás ficava assustando as crianças, mandando as crianças pegar coisa cortante e aparecendo em vários desenhos no YouTube para as crianças. Amém. E foi essa a minha visão. Amém. Amém, igreja? Então você vê que até as crianças, ao qual a família está em comunhão, Deus dá visão para nos alertar. Por isso que aqui eu coloquei que Jesus falou que em João 8,17, que na vossa lei o testemunho pela boca de 2 ou 3 pessoas, ele é verdadeiro. Mas aí, eu queria deixar uma palavra aqui, no livro de Eclesiastes, Eclesiastes 8, do 6 ao 14, olha o que a palavra diz aqui, ó. Eclesiastes. Olha o que a palavra diz, Eclesiastes 8. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Eclesiastes. Olha o que a palavra diz em Eclesiastes 8, ó. Olha aqui, ó. 8, do 6 ao 14, ó. O título está assim, ó. Reflexões sobre a providência divina. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo. O que eu li lá no livro de Sanfonias? Acerca da destruição ao qual Deus cobrará de todo homem que há sobre a face dessa terra. Por isso que o título desse vídeo, ele vai ser a visão do coração de Deus sendo ferido. Aquilo que me interessa, eu ouço. Aquilo que não me convém, eu não falo. E aquilo que me convém, eu falo. Porque muitos estão fazendo dessa forma, sem reverência e sem temor, rejeitando a palavra de Deus. Então, olha o que a Bíblia diz, ó. Porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser. Lhe dará a entender.
nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para reter, tampouco tem ele o poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Porque que Deus ele me mostrou aquela escada de impedimento que o próprio homem estava construindo com as suas mãos. Por quê? Porque estão deixando de ouvir, só querem ouvir o que interessa a eles, estão deixando de falar, porque só querem falar o que interessa a eles e ao povo, e aquilo que não interessa a eles, mas é da parte de Deus, eles não querem falar. Então olha o que a palavra diz aqui, ó. Tudo isto vi e apliquei o meu coração sobre a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a sua desgraça. Você vê que aqui a Bíblia está confirmando o tempo em que o homem sobre a face da terra tem um domínio. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que não aceite acusação contra os presbíteros, a não ser pela boca de duas ou três pessoas. Porque o que eu estou testemunhando aqui, não sou eu que estou testemunhando, é o Espírito Santo, é a minha casa ao qual o Espírito de Deus tem revelado. E logo depois aqui que eu acabar de ler essa palavra, eu vou deixar que a minha esposa, ela deu testemunho da revelação que o Espírito Santo deu a ela. O que estão fazendo com a palavra de Deus. A palavra da verdade, a palavra que salva e a palavra que cura. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Assim tampouco vi os ímpios serem sepultados com honra, mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, o qual atuaram retamente. Também isto é vaidade. E no versículo 11 a Bíblia diz aqui, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem dele diante dele, porém o ímpio não irá bem e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Amém? Então aqui nós podemos entender a revelação que o Espírito Santo de Deus, ele me deu por esta madrugada, me deu agora de tarde, e tudo que veio acontecendo no decorrer desse tempo, dentro da minha casa, devido às orações, devido a eu ter ficado calado, e o Espírito Santo de Deus ele tem me incomodado. Quantos homens hoje se titulam pastores, mas são palestrantes, uns homens sem temor, que estão por aí anunciando um evangelho de meia-verdade por causa do dinheiro. E quantos pastores, para trazer um certo atração para dentro da sua igreja, estão deixando esses homens subir em cima do altar, sendo que eles não são aprovados por Deus. Eles rejeitam a verdade da palavra. Quantos deles hoje estão fazendo chacotinha da sã doutrina? Não pregam contra a pintura de cabelo, contra a saia curta, contra a adulteração no templo do Espírito Santo. Então, por isso que eu li aqui, que ninguém é condenado. A própria Bíblia fala. Então, por isso que Jesus Cristo, ele nos chamou como testemunhas dele. Porque é ele que testifica na sua palavra. E nós também testificamos na terra quando nós abandonamos o pecado e quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo nos revela e a gente testemunhamos das revelações, da visão do Espírito Santo. Amém? Então, por isso que o título desse vídeo é a visão do coração de Deus sendo ferido. Aquilo que me convém eu ouço.
aquilo que não me convém eu não falo, e aquilo que convém eu falo, porque o homem está fazendo conforme a vontade dele e de acordo com o querer dele, amém? Então vou deixar minha esposa aqui relatar a visão que Deus deu a ela, do que estão fazendo com a palavra de Deus e como estão impedindo dentro das igrejas da palavra de Deus, a palavra da verdade, ser anunciada. Uma coisa eu quero te dizer, pastor, uma coisa eu quero te dizer, missionária. Ou você anda na sã doutrina, porque conforme foi lido aqui no livro de Eclesiastes, que ainda que o homem faça 100 vezes coisas más sobre a terra, os seus dias são prolongados, porque não se executa o juízo de uma hora para outra. Deus ele dá tempo para que nós possamos entender e se arrepender do nosso pecado. Mas uma coisa eu quero te dizer, se nesse tempo dado por Deus, que é aqui na terra, a gente não se arrepender, o juízo de Deus, ele vem sobre a nossa vida. E as coisas eternas, elas não fazem curva. O momento de nós sermos absolvidos, o momento de nós sermos justificados é agora. Porque depois que nós fecharmos o olho, a palavra de Deus ela cumpre na nossa vida de uma tal forma sem fazer curva. Porque a Bíblia diz o quê? Que ao homem está sujeito morrer uma só vez. E depois disso segue-se ao juízo. Amém? Então vou deixar minha esposa aqui testemunhar daquilo que o Espírito Santo revelou a ela. Boa noite. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu vou relatar o que o Senhor me mostrou. Foi dia 15, foi no sábado, foi de manhã, quando eu tive a visão rápida, que Deus me levava num lugar, num campo onde estava havendo um culto. Eu fui convidada e tinha outra missionária, também da sã doutrina, que prega a verdade. Ela também foi convidada, e nesse momento ela estava pregando. Enquanto ela estava pregando, eles já tinham me dado o microfone, que eu ia ser a próxima, com a oportunidade. Mas no momento que eu estava com o meu microfone, era de um fio tão longo, e ali eu já vi uma influência maligna querendo impedir de eu falar no microfone. Eu falei assim, vou sair daqui e vou mais lá para trás, para que não venha ter algum impedimento. Aí, depois, quando ela terminou, aí veio umas irmãs, mais ou menos umas 5 irmãs, me chamando, é a vez da senhora pregar agora, falar. Aí, quando eu vi o meu microfone, ele estava todo enrolado para impedir de eu falar. Aí eu começava a falar, eu ia começar a louvar, e quando eu estava falando no microfone e começar a louvar, quando eu olhava para o lado, eu via um monte de pão, mas muito pão, muitas sacolas de pão. Mas quando eu via, aquelas irmãs pegavam aqueles pães, começavam a cortar em 2, em 3, e em 3 pedaços, e começavam a jogar fora. E aí, quando eu olhava aquilo, me batia aquela tristeza. Eu falava assim, irmãs, não faz isso não, tem muita gente precisando de pão. Tem muita gente querendo pão e não tem. Não joga fora, não. Não joga fora, não. Me dá aqui para me dividir para as pessoas que estão precisando. E ali eu acordei chorando, porque aquilo ali, ela estava jogando fora o que? A palavra de Deus. E o Espírito Santo está chorando muito, porque muitos não querem ouvir a verdade do Senhor, estão jogando fora. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vemos que aquilo que Jesus Cristo falou, que na lei de Moisés está escrito que através dos testemunhos da boca de 2 ou 3 pessoas, ninguém será condenado. Amém? Então a Bíblia também fala no livro de Hebreus que os mesmos que rejeitaram a palavra de Deus morreram sem misericórdia, porque foi através do testemunho da boca de 2 ou 3 pessoas. Então aqui eu estou fazendo conforme o Espírito Santo me orientou. Pastores fazendo chacota da sã doutrina,
pessoas brincando com aquilo que o Espírito Santo tem falado para a igreja, para fechar as brechas. Então aqui, eu queria dizer para os meus irmãos, quando foi de domingo para segunda, no domingo nós fomos na casa de uma família, oramos, e no momento em que nós fomos ali oramos, quando foi de domingo para segunda, bateu aquele cansaço espiritual na gente. E quando foi de domingo para segunda, me veio uma visão, ao qual eu ia na casa de algumas pessoas, eu ia orar e chegava lá, eu via meninas viciadas em droga, em cocaína. E no momento que eu entrava para orar, elas começavam a fazer sinal, gestos com o dedo, como se fosse de sexo oral, para poder arrumar um dinheiro. E naquele mesmo momento, me foi me dado discernimento. A igreja prostituta é a mesma igreja que é o mesmo pecado quando eu deixo de falar a verdade. Quando eu ajo de astuta sabedoria humana para me conseguir arrancar alguma coisa dos irmãos. Quando eu não falo a verdade, quando eu rejeito. Qual a diferença tem de alguém que está nas drogas, que não conhece a verdade, que não quer fazer a vontade de Deus? Para mim, para você, que estamos dentro da casa de Deus, fazendo as coisas contrárias àquilo que a palavra manda, aquilo que o Espírito Santo ele tem falado para a igreja. Então, no momento, eu contei isso à minha esposa e fui jejuar e orar, porque ali, quando eu começava a orar naquele lugar, eu não via de onde saía tanto demônio, aqueles demônios iam me pulando em cima, eu ia repreendendo, afastando e repreendendo. E fui conter a minha esposa e fui orar. E depois disso, o Espírito Santo veio e começou a ministrar comigo, dizendo quantas pessoas fazem pouco caso da palavra de Deus. Da seguinte forma, o que me interessa, eu falo. O que não me convém, eu não falo. O que me convém, eu falo. Então o Espírito Santo começou a ministrar falando diretamente isso comigo. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Visão do Coração de Deus Sendo Ferido. O que me convém, eu ouço. O que não me convém, eu não falo. O que não me interessa, o que me interessa, eu falo. Então o povo está dessa forma. E eles estão achando que blasfêmia contra o Espírito Santo é só eu falar, dizer não. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu deixo de ouvir a voz dele. Eu também estou blasfemando contra ele. Então aqui nós vemos que aquilo que a palavra diz, ninguém aceite acusação contra um presbítero a não ser pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então aqui tanto eu estou testemunhando, como a minha esposa, a minha filha, a palavra testemunha contra eles, o Espírito Santo está testemunhando contra pastores, missionários que estão andando na vaidade de qualquer maneira. Amém? Então, eu tinha me calado por alguns dias, e um dia eu estou aqui no quintal, e quando eu estou aqui no quintal, eu vi quando apareceu a porção de miquinho ali, eu me arrepiei todo. E falei com a minha esposa, que é isso, está repreendido em nome de Jesus. Vim para casa, todo arrepiado. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei dando testemunho, testemunhando e falando, testemunho e falando. Daqui a pouco a irmã lá já manifestou braba, chutando a cadeira, que eu cheguei e senti aquele vento vindo para cima de mim assim. Eu fui repreender aquele demônio, mas só no testemunho. Só palavra e testemunho. Palavra e testemunho. Manifestou a legião de demônios dentro da igreja, bravo, furioso, por causa da gente estar testemunhando da verdade. Então, muitos deixaram o caminho da verdade. Estão ouvindo vários homens que se titulam pastor, mas são reprovados diante de Deus. São palestrantes,
ao qual ensina um casal a usar as coisas da pombagira. E no meio do leito conjugal, eles trazem mácula, onde a pombagira entra e esfria o casamento, onde a pombagira entra, traz o divórcio. Aí o Espírito Santo, não contente, parou e começou ministrando comigo acerca do velório, do meu irmão. E eu vi ali, eu não entendi nada até um certo ponto, eu vendo o velório do meu irmão, e eu prestando atenção naquilo, e daqui a pouco eu via quando as pessoas riam, pessoas diziam já foi tarde, e começava dessa forma, e eu ficava virado com aquilo. Quando eu ficava virado, Deus virava a visão na sua imensa sabedoria e me mostrava a morte e crucificação de Cristo. O filho dele morreu, foi humilhado, cuspido, sangue divino derramado na cruz. Alguém que era inocente fez tudo por nós. E aquilo que o Espírito Santo falou, o que me convém eu ouço, aquilo que me interessa eu prego, o que não me interessa eu não falo. Por isso que eu li no livro de Sanfonia, ao qual Deus trará destruição, Deus trará choro, a prata, o ouro, o dinheiro, a condições financeiras, o status, a faculdade, carro, fazenda desses homens, não vai salvar eles, não vai adiantar de nada. Por isso que a Bíblia diz que os homens dirão que montes caiam sobre nós e nos escondam, mas não haverá lugar aonde eles irão se esconder. Amém? Então, depois disso, eu tive outra visão com a multidão de espíritos. A multidão de espíritos setando a casa da gente, de tudo enquanto é lado. E eu levantei e falei com a minha esposa, falei, amor, quanta macumba foi feita pra gente esta noite. Mas muita macumba. Nós só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus, aquilo que está em Efésios 5, que nós devemos não lutar contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, vários espíritos dos ares, espírito dominador de tudo enquanto é lado, atirando na casa da gente para ver se entrava algum dardo dele. Então por isso que a Bíblia fala o quê? Tomai o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus e a couraça da justiça e calçai os vossos pés. Então, meus irmãos, Deus ele tem nos alertado. Não vai ser novidade nenhuma quando nós vemos um pastor, atirar na cabeça. Não vai ser novidade nenhuma quando o pastor estiver pregando aí um palestrante desse, ele cair para trás, morrer, foi para a glória. Não vai ser. Deus vai começar a matar esse povo. Deus vai tirar a misericórdia, a graça dele, a mão dele de cima desse povo. Porque eles estão trazendo mais contradição do que ensino. Então aqui, depois disso, eu orei a Deus, que eu estava com um sentimento ruim dentro de mim. Eu orei a Deus e falei com o Senhor. Por alguns lugares que eu passei, eu vi Satanás usando as pessoas com palavras contrárias, distorcendo. Pessoas que não frequentam a igreja, não têm compromisso nenhum com a palavra, dizendo que tem revelação, que Deus revela. Eu falei, tá bom. Então aquilo me constrangiu, eu fui e orei a Deus. De tudo isso que nós viemos passando. E quando foi de madrugada, Deus me mostrava o anjo dele. Eu escutava aquela voz assim, vai lá, anjo, pega esse demônio, repreende ele agora, joga por terra. E eu escutando aquela voz, eu olhar, não via ninguém. Eu só via como os demônios eram espancados, brigando com alguém. Quando eu olhava, alguém batendo nele, mas eu não via ninguém. E de repente eu via quando um demônio era tomado assim pelas costas, levado no alto de um coisa. E quando eu falava lá, o anjo do Senhor levou ele. Aí Deus permitiu o anjo
eu vi o anjo do Senhor agarrado assim, ó, naquele demônio caído, assim, ó, no alto. O anjo me mostrava, soltava ele, ele caía. E eu começava a falar lá o anjo do Senhor. Mas por quê? Por que eu falava o anjo do Senhor? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 34, 7. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu queria deixar aqui uma palavra em Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, aonde a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz, ó. Assim como as moscas fazem exalar o mau cheiro e não utiliza a essência do perfumista, assim é para o formoso em sabedoria e em honra, um pouco de tolice. Se você for lá ver, a Bíblia diz o quê? Que Deus aprovou salvar os crentes na loucura da pregação da fé. Então, por isso que a Bíblia vai dizer onde está o sábio, onde está o querido, porque Deus ele não salva o homem pela sabedoria humana, mas Deus salva pela loucura da pregação da fé. E que aquilo que é loucura para muitos, para nós é poder de Deus. Amém? Então olha o que a Bíblia continua dizendo no livro de Eclesiastes capítulo 10. Ó. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Por que o coração do sábio para o bem? Quantos lembram daquilo que eu falei que o Espírito Santo me revelou o quê? Que todo dom que o homem tiver sobre a face dessa terra, se não for para zelar pelas Escrituras, não é dom dado por Deus. É influência maligna. Então, por isso que o Espírito Santo hoje me deu essa visão, antes de eu fazer esse vídeo, para me poder entender que muitas pessoas estão fabricando um caminho dentro do Evangelho que impede eles mesmos de entrar, de avançar, de adquirir a salvação. E aqueles também que têm ouvido a esses homens, dizendo que não é desse jeito, não precisa disso. Estão rejeitando a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo também ele me mostrou, ministrou comigo, que aquilo que interessa os homens eles falam, aquilo que interessa eles não ouvem, mas é o que eles não ouvem que interessa a Deus. É o que eles não querem pregar que vai te trazer salvação. Então, por isso que eu estou fazendo mais esse vídeo. A visão do coração de Deus sendo ferido. O que me convém eu ouço, o que não me convém eu não falo, o que me convém eu falo. Então Deus ele trará juízo, principalmente dentro da casa dele, no meio das missionárias pintadas, de salto alto, dos pastores mentirosos, dos pastores que estão aí casando 2, 3 vezes. Então tá aqui, olha o que a Bíblia diz mais. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque a submissão é remédio que aplaca grandes pecados. Amém? Isso quer dizer o quê? O espírito do governador. Pessoas que querem governar sobre outras. Igual a Bíblia diz que a desgraça de um homem é dominar sobre outros. Por que desgraça? Por que isso é desgraça? Porque se eu não tomar cuidado com aquela alma que está debaixo da minha mão por causa do meu atos, eu não ensiná-la a verdade, eu não falar a verdade, eu não advertir ela do pecado dela e aquela alma se perder, eu também serei condenado por causa daquela alma. Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro que procede dos que governam. O tolo ocupando grandes cargos e o rico ocupando cargos inferiores. Por que o tolo ocupando grandes cargos? Quantas igrejas tem gente aí que se diz sábia, inteligente, ocupando cargo, mas é tolo. Por quê? Porque não teme o Senhor. Que a Bíblia diz o quê? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aqueles que são ricos, rico por quê?
porque recebem a revelação de Deus. O Espírito Santo mora dentro da casa dele. O anjo do Senhor está acampado. São ricos. E olha então o que a Bíblia diz. Ó, aqui ó, versículo 7, Eclesiastes 10, 7. Vi servos a cavalo, os príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem rompeu um muro, uma cobra morderá. Aquele que transporta a pedra pode se ferir com elas. O que racha a lenha expõe-se ao perigo. Então aqui nós vemos que a todo momento a Bíblia ela está nos alertando. Quem rompeu o muro, uma cobra o morderá. Quem abrir uma cova, certamente cairá nela. Aquele que racha a lenha expõe-se ao perigo. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, se nós não tomarmos cuidado, Deus está nos dando exemplo de coisas terrenas para nós entender. Se nós não tomarmos cuidado na prática da palavra de Deus, seja no nosso dia a dia, seja dentro da igreja, seja para aquele que nós falamos, nós corremos o risco de quê? De perder não só a nossa vida, não só de nós nos machucarmos, mas também de nós perdermos a nossa salvação. A cova representa a morte. A cobra representa a morte. O machado representa nós nos machucar, desanimar, nos ferir. Então você vê que a todo momento Deus ele nos revela o perigo que há por detrás do mundo ao qual nós estamos vivendo. Ou nós cumprimos a palavra de Deus sobre a nossa vida para que o bem da palavra se cumpra sobre a nossa família, porque se nós deixarmos de cumprir, por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou o quê? Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se botares em prática e cumprir todas as palavras que estão escritas nesse livro, e a maldição, se deixares de cumprir. Então Jesus Cristo ele falou o quê? Enfatizou o quê? A quem compararei o homem que ouvir e colocar essas palavras em prática? Ao homem prudente, que colocou a sua casa sobre a rocha, soprou os ventos, desceu a chuva, correu as torrentes e a casa dele permaneceu de pé. A quem compararei? O homem que ouvir e não colocar em prática. O homem que edificou a sua casa sobre a areia. E quem edifica a casa sobre a areia, meus amigos, meus irmãos, infelizmente a sua casa vai cair. Quantos estão pregando o evangelho e no final da sua vida vão perder a salvação? Porque o livro de Eclesiastes diz o quê? Que ainda que o homem faça mal 100 vezes mais, não se aplica logo o juízo. Entendeu? Então aqui é mais um dos meus vídeos, mais uma das minhas experiências que eu estou dividindo para com a Igreja de Cristo e que vocês possam observar os mandamentos, colocar em prática e que Jesus Cristo ele possa não somente te abençoar no seu dia a dia, mas que ele possa abrir o seu entendimento para que vocês possam se desviar dos lobos devoradores, que são esses pastores, esses palestrantes, esses preletores, que muitos estão tirando o título de pastor, mas botando preletor, para trazer um evangelho distorcido, sem santidade, sem doutrina, que é reprovado diante de Deus. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.